Nós estamos no livro Missionários da Luz, e o André, estamos naquela parte que o André vai começar a acompanhar um processo de reencarnação. E nesse processo, as pessoas envolvidas têm algum tipo de dificuldade, vamos colocar assim, principalmente entre o que será o filho e aquele que vai ser o pai, por terem, nas encarnações passadas, terem sido inimigos, de uma forma, e acabaram comprometendo de uma forma muito grave, né, as vidas deles. E aí a gente está nessa parte aqui, ó, parou bem no meio do capítulo. Deixa eu só subir aqui um pouquinho. Aí o André está falando a respeito do pai dele, que na última encarnação voltou à Terra de uma forma muito amarga, porque o pai estava num círculo vibratório muito de baixas vibrações, né? E aí, por intercessão, não sei se vocês lembram, mas por intercessão da mãe, que está num plano mais elevado, ele pôde ser ajudado, né? Meu genitor, na derradeira romagem terrestre, voltou, faz algum tempo, à esfera carnal em condições bem amargas. Alexandre interrompeu-me o curso da frase, ponderando. Compreendemos. Se for ele, criatura de razão esclarecida, embora não iluminada, permanecia após a morte em estado de queda, e não deve ter voltado à bendita oportunidade da escola física sem o trabalho intercessório e forte ajuda de corações bem-amados de nosso plano. Nesse caso, terá recebido a cooperação de benfeitores situados em posições mais altas, que lhes terão endossado as promessas no serviço regenerador. Se ele foi, porém, criatura em esforço puramente evolutivo, circunstâncias essas na qual não teria regressado em condições amargurosas, contou ele, naturalmente, com o abençoado concurso dos trabalhadores espirituais que velam na crosta pela execução dos trabalhos reencarnacionistas em processos naturais. Em face do esclarecimento do instrutor, entendi as diferenças e tranquilizei o coração. E é interessante quando ele fala essa parte da intercessão, né? Tem sempre alguém intercedendo por essas criaturas que estão em queda, né? E até mesmo as que não estão em queda, né? Você sempre conta com o auxílio de alguém, de alguém, de uma força maior, para te levantar nos momentos de queda, para te auxiliar a enxergar um caminho melhor, às vezes, quando você está se desviando. É muito interessante. E nesse processo reencarnatório, mais interessante ainda, né? Vamos continuar. Pode falar. Desculpa, eu não sei. Só para pegar um gancho, não é só nesse caso, na nossa vida também. O casal, quando nasce, quando tem os filhos, é um puxando o outro. Todos nós fazemos parte de um elo de correntes, são todos correntes. E um vai puxando o outro. Assim como o nosso conhecimento de hoje foram conhecimentos do passado. É isso só que eu queria falar. Deixa eu voltar, então, para a página do texto. Fosse porque a palestra escalpelara melindroso assunto de família humana, fosse pelo propósito de me deixarem a sós com as minhas profundas reflexões naquele extenso gabinete de serviço, o orientador e o assistente entraram em silêncio, compelindo-me a rebuscar novos motivos de conversação para o meu aprendizado. Passei, então, a observar detidamente os modelos masculino e feminino, não longe dos meus olhos. Muito gentil,
Josino pousou a destra de leve nos meus ombros e falou: aproxime-se das criações educativas. Você lucrará muito observando de perto. Não contive um gesto de agradecimento e afastei-me dos dois respeitáveis amigos, acercando-me das figurações ali expostas. Detive-me na contemplação do molde masculino, que apresentava absoluta harmonia de linhas, qual arte helênica de sabor antigo. O modelo, estruturado em substância luminosa, constituía, a meu parecer, a mais primorosa obra anatômica até então sob minha análise. Semelhava-se àquela figura humana, imóvel, a qualquer coisa divina. Fixei-lhe as minuciosidades com espanto. Nunca vira semelhante perfeição de minudências fisiológicas. Toda a musculatura estava ali, formada em fibras radiosas. Desde o frontal ao ligamento anular do tarso, viam-se fios de luz simbolizando as regiões diversas da musculatura em geral. Determinadas fibras, todavia, como as que se localizavam na zona orbicular das pálpebras, nos triangulados lábios, no grande peitoral, no peitinho, nas eminências tenar e pontenar, até o extensor dos dedos eram mais brilhantes. Do exame de superfície, passei à observação mais profunda, identificando as disposições maravilhosas das figuras representativas da circulação linfática e sanguínea. Os órgãos estavam todos ali, vibrando em obediência a dispositivos elétricos para demonstrações educativas. Vou terminar, vou falar. Os vasos para o sangue venoso apresentavam-se em luz acinzentada, ao passo que as regiões do sangue arterial figuravam-se em cor encarnada. É interessante, assim, porque você vai fazendo a leitura, quem já teve a oportunidade de ver ou de estudar o corpo humano na sua perfeição, e quando ele vai falando desses campos, você vai relembrando, né, todo esse trajeto que é, porque talvez, não sei quem daqui do grupo possa já ter entrado no anatômico, e são tanques que contêm todas as partes, né, do nosso corpo. Quando você estuda, você vai estudando detalhadamente todas essas partes, mas você não tem a vibração que ele coloca na hora de colocar, vai colocando de uma forma muito poética até, né, porque falando dessa luminosidade. E se a gente para e compara o corpo humano com o universo, olha o universo que é o corpo humano, e quanto que a gente não aprecia, né, não cuida da forma tão magnífica quanto ele é, de fato. Né, porque para funcionar perfeitamente do jeito que funciona, só é necessário realmente um milagre. E é um milagre todos os dias. Sani, essa parte que o André Luiz está contando sobre a reencarnação, eu queria fazer 2 comentários. Primeiro, ainda na parte de toda a preparação para reencarnar. Se a gente for pensar como e quantos trabalhadores eles fazem parte desse processo, é muito, muito grande. E aí, quando eu fico vendo esse processo, eu fico tentando buscar despertar o processo, no caso, né, o meu processo quando estava para reencarnar, né, cada um tem a sua experiência da preparação,
Então, conversando com os mentores, a preparação do organismo, os pontos que vão ser fortes, os pontos mais fracos, a preparação para determinadas predisposições mediúnicas, que elas podem vir a aflorar de acordo com as minhas condutas aqui. Então, como que é detalhadamente, e a gente pode entrar em sintonia com esse momento, que era um momento de tanto, né, que foi um momento de muita esperança, de muita preparação para para esse momento que nós estamos vivenciando. Então, a gente entrando em sintonia ali, vem todas essas reflexões, né? Elas vão vir como ideias inatas, a gente não vai se lembrar completamente, mas elas vão vir como ideias inatas, energias dos mentores, daquele local, das conversas que se tinham, né? Então é algo que é como uma metodologia de se relembrar, de ativar esses momentos tão importantes nessa nossa vida. E o outro era sobre esse caso que ele está contando do organismo. Né, a gente sabe a perfeição da criação, que na minha, se for ver uma célula e for se aprofundar na célula, já é, como o Massini falou, um universo. Ali só a célula. Agora imagina um organismo humano, a perfeição, a riqueza, e isso vai se estendendo para cada coisa. Vou ver uma flor, toda a profundidade que é ali, e aí a gente pode ficar pensando, os arquitetos, a preparação né, os arquitetos siderais, né, trabalhando a sinergia de cada parte. E nessa leitura, um ponto que eu achei interessante, e que dá para a gente refletir também, é quando ele vai falando que cada artéria, ela brilha, ela tem um brilho, e, de fato, né, cada pequeno átomo, cada pequena célula, ele é um dínamo de energias próprias. E a mesma coisa acontece com os tecidos. Cada artéria, ela brilha com sua luz, né? Então é como se fosse lâmpadas neons, cada uma aí com seu conjunto, e esse conjunto, ele fortalece e se soma, resultando no nosso aura, nessa nossa irradiação. E os mentores, eles, né, quanto mais evoluído, mais eles olham e veem a riqueza, né, eles conseguem ampliar, tem partes das obras do André Luiz que é ativado, então ele olha e vai ampliando, tendo visão assim, uma visão microscópica, simplesmente pelo processo ali magnético, pelo processo de sintonia. Então os espíritos evoluídos vão vendo os pontos que estão congestionados, e aí eles vão fazendo a energia fluir pelos canais, né, voltando a vibrar, e pelas nossas atitudes a gente ou amplia ou congestiona essa estrutura, né, do corpo físico, e juntando aí do corpo energético, sabe? É lindo essa parte aqui. Eu achei interessante duas coisas assim, do que você falou, uma com relação à aura, né? Tinha uma conhecida nossa lá de Natal, né, conhecida do Gustavo também, que ela olhava para a pessoa, ela era uma médium assim impressionante, e ela olhava para a pessoa e ela conseguia visualizar a aura da pessoa. Eu conhecia através de Didio e do Gustavo, e ela conseguia captar seus pensamentos também. Era muito interessante, mas era mais em relação, depois eu falo a respeito desse captar o pensamento, mas era em função da aura, que ela olhava azul, rosa, não sei o quê, aquela ali está toda turva, e ela conseguia. Então, a gente emite essa energia. Muitos de nós não têm a capacidade de visualizar isso, mas às vezes você chega num ambiente, você sente que aquele ambiente não está legal, então uma pessoa se aproxima de você e você não cruzou com o meu santo, né? Fala até isso, mas essa energia que a gente está emitindo o tempo todo. E a outra coisa que... agora esqueci outra coisa que era. Depois eu lembro.
Depois eu lembro e falo. Mas é interessante isso, né? Essa nossa a transmissão de energia que a gente sempre tá passando. E nem, não quer dizer que sua aura está sempre do mesmo jeito, né? Porque às vezes você não está tão bem e ali pode ter pontos que estão maculados. Ah, é isso que eu ia lembrar, eu estava lembrando. E na medicina chinesa você vai desobstruindo alguns pontos para que a energia flua dentro de você. Inclusive tem algumas meditações, né, que você vai fazendo, vai captando a energia e vai desobstruindo todos os pontos que você possa ter estagnado energia. É interessante também. Surpreendido, rendi silencioso, preito de admiração à sabedoria divina, que nos concede o sublime aparelho físico terrestre para nossas aquisições eternas. Impressionava-me a composição perfeita dos vasos distribuídos em torno do tronco celíaco, à maneira de pequenos rios de luz, destacando-se em expressão a luminosidade das cavas, superior e inferior, das jugulares externa e interna, das artérias e veias auxiliares, da veia porta, da artéria esplênica, macetérica superior, da aorta descendente, dos vasos ilíacos, dos gânglios da virilha, cobrindo as maravilhas orgânicas, estava um sistema nervoso, semelhando-se à capa radiante, estruturada em fios tenuíssimos de luz feérica. A região do cérebro parecia uma lâmpada em azul suavíssimo, cuja luminosidade se ligava em sentido direto ao cerebelo, descendo em seguida pela medula espinhal até o plexo sagrado, onde o foco brilhante adquiria expressão mais intensa para atenuar-se depois no grande ciático. Sandy, pode falar. Deixa eu só fazer um comentário nessa parte. Se puder só voltar ali o parágrafo. Deixa eu voltar para a página. Só ali. Nesse parágrafo, quando ele fala aqui do sistema nervoso, aqui, né? Cobrindo as maravilhas orgânicas estava o sistema nervoso. Aí ele vai colocando aqui, né? Semelhante a caba radiante, estruturada em fios tenuíssimos de luz feérica. E aí vai falando dessa parte, a região do cérebro, e da medula espinhal, do plexo sagrado. Essa parte do cérebro, do sistema nervoso, da medula espinhal, do tronco encefálico, toda essa parte do encéfalo, o sistema nervoso, ele é uma concretização do campo mental. Esse aspecto acabou que me ficou mais claro lendo o livro O Autismo e Espiritismo, do Gustavo. Tem lá uma parte que os espíritos eles vão falando do corpo mental, né? No mentomagnetismo ele trabalha muito com o corpo mental. E ele vai mostrando que o corpo mental ele tem toda uma estrutura, que é uma estrutura de interligações, e muito plástica. E lá ele vai colocando que essa estrutura do corpo mental, ela vai se densificando, e que no corpo físico, o que seria o do corpo mental é essa densificação desse sistema nervoso. Então a gente percebe que o próprio sistema nervoso ela tem uma característica de hiperconexão, né, os neurônios, de plasticidade, que é uma estrutura no campo físico dessa parte do corpo mental. Então, ali naquele livro, isso me foi assim um despertar que eu achei muito bonito. E aí depois eu fui atrás um pouco mais dessas informações, e o que acontece? O nosso corpo energético, né, ele também, e inclusive isso também tem lá no livro do Autismo e Espiritismo, que no campo mental ele tem departamentos.
departamentos que ele chama de campos, né, os campos energéticos. E lá ele diz que na pesquisa atual, quando eles vão vendo no cérebro, que eles vão vendo que há determinadas áreas que são ativadas, ali é um simples processo físico dessa conexão lá no corpo mental. E isso acontece, né, no nosso corpo energético, tem o corpo mental e tem outro corpo, que é o corpo astral, que é ligado às emoções, que o André Luiz chama de psicossoma, é o nome que ele chama. E essa parte ligada às emoções, a concretização no campo físico, ela está nessa parte do sistema circulatório, do coração, do sistema respiratório. Então, está ligado com esse aspecto das emoções aqui, né? Então, é uma concretização desse campo. Então, de acordo com as nossas emoções, a gente vê que o coração, ele bate diferente, o sistema respiratório, ele fica diferente, e a gente tem um corpo também, que é o duplo etérico, que é um corpo de energia, e a condensação dele no corpo físico está nessa parte digestiva, do plexo solar. Então, o nosso corpo físico, ele é concretização, uma consubstanciação dos corpos energéticos. Então, ele vai tendo aí essa concretização aqui no corpo físico, sabe? Então, é isso que eu queria compartilhar. Diga, Djair. Sânia, quando você estava lendo essas partes aí me veio, bem-aventurados os que não veem, mas creem. Poxa, vamos raciocinar. Eu nem sei quando foi lido, escrito esse livro, foi psicografado. Ele usa um monte de termos técnicos que só quem é do ramo de medicina sabe. Aí você vê da riqueza, como que um cara que eu acho que só tinha o 5º ano primário conseguia, naquela época, fazer um trabalho desse de pesquisa, se fosse do cérebro dele, de não sei o quê. Então, por isso que eu estou falando, bem-aventurados que não veem, mas creem. Né? É isso só que eu queria falar. Eu pensei nisso também, Jair. Esse livro dele, se eu não me engano, é da década de 40, né? Se eu não me engano, não sei. Mas não importa tanto quanto a década que fosse, qual se fosse de hoje, uma pessoa que não tem... Hoje é até mais fácil, não vou estar hoje porque o acesso à internet é muito fácil, mas a riqueza de detalhes que ele fala com relação ao corpo humano, realmente seria necessário, talvez, um estudo, né, maior com relação a isso. Ele teria... Eu nem sabia que ele só tinha até a 5ª série. Mas são muitos detalhes, né? Mas outra coisa interessante também é toda essa conexão que o Ismael acabou de fazer com relação aos corpos energéticos, porque nós somos essa energia densificada para estar aqui, para estar nesse momento, sendo Sani, sendo Ismael, Solange, Jair, Andréa, Azé, Cibele, sendo cada um de nós, da nossa forma, né, usando o que temos, usando o corpo que nos foi concedido para essa jornada, né, e toda essa conexão energética que está dentro de cada um de nós. E, às vezes, talvez a gente use de uma forma não tão... Não tem uma palavra agora, não é necessária a palavra que seria, mas a gente use de uma forma até irresponsável, né, nossos corpos nessa jornada. Mas eu acho que tudo é um aprendizado, né? É a maneira que você vai enxergando certas coisas, que às vezes eu fico pensando, nossa, eu tenho 50 anos, agora que eu estou entendendo isso, por que tanto tempo? Porque eu precisei de tanto tempo para isso. Porque eu sou essa pessoa. Para ser essa pessoa que sou hoje, eu levei tantos anos para entender certas coisas. E assim é o processo de cada um, né? Tem coisas que você entende muito mais rápido, tem outras que você não entende tão rápido. Mas essa congregação de energias que está nos seus corpos mentais, no seu corpo astral, é que te favorecem, assim, a caminhar, a encontrar um caminho mais adequado, né? E
uma coisa também que me chamou a atenção no início desse capítulo, né, no início desse capítulo não, no início dessa conversa de hoje, é com relação à intercessão, né, que foi feita pelo pai do André, né, que volta de uma zona, de uma esfera bem mais baixa, para que tem alguém que intercede, que pede por ele, para que ele possa ter uma nova oportunidade de estar aqui, né? De conseguir sair de um estado estagnado para evoluir. Eu achei também muito interessante isso. Eu achei interessante que eles endossam a posição dele, como ele fala aqui, que lhe terão endossados as promessas. Então, quer dizer, além do pai dele ter assinado um documento, né, vamos falar assim, da responsabilidade na encarnação, outros espíritos também endossaram. Ou seja, o que significa esses espíritos dando endosso a ele? Que eles estarão no lado dele ajudando para que tal promessa se cumpra. Não é tal promessa, tal objetivo se cumpra. Então, quer dizer, é uma coisa muito legal, porque além de ele ter auxílio do mentor dele, vai ter auxílio de outros espíritos que estarão no lado dele, que endossaram a situação dele. É só isso que eu também queria acrescentar. Eu vou aproveitar para fazer uma pergunta, de repente Ismael responde. É a respeito das curas e das doenças. Tudo isso diz respeito ao campo astral? O que acontece? As doenças, ela é algum tipo de desarmonia. E grande parte delas, elas são a fonte ali, a matriz, ela está nas nossas condutas, na nossa estrutura mental. Então, quase sempre, a base está ali nos corpos energéticos mesmo, que aí aos poucos vai se densificando, até chegar no corpo físico. Seria basicamente esse o ponto. E eu queria também até, né, já tá acabando ali, só também fazer um comentário breve, essa questão que a Sani colocou, da beleza, como que a gente vai respeitando mais o organismo, à medida que vai vendo toda essa complexidade. E isso tem acontecido com o planeta Terra também. À medida que, com o movimento ecológico, a gente foi conhecendo mais os ciclos da Terra, toda a interligação entre nós e o planeta, e a gente vai tomando cada vez mais consciência, isso também aumenta o nosso respeito, o nosso amor pelo planeta, por pequenas questões do planeta, por uma questão do rio, a importância de cada parte do planeta, sabe? Eu acho também fantástico essa parte do cuidado com o planeta, né? E que, assim, parece que não está se fazendo nada, porque o que se noticia é sempre muito... Se noticia o negativo, na verdade. Mas tem tantas células sendo implantadas em todo o planeta. Você vê muitas coisas interessantes com relação à sustentabilidade, com relação aos cuidados com o meio ambiente, em lugarejos, em cidades maiores, mais desenvolvidas, e assim, e está espalhado. A gente só precisa ter conhecimento para que essas conexões se interliguem cada vez mais, e que isso seja mais propagado do que as outras coisas de menor importância. Eu vou tirando aqui, podem ir